Oi pessoal, então a gente vai trabalhar com a lista agora então da seção 2.1 e 2.2, tá? Que diz respeito às matrizes. Então eu selecionei aqui para essa lista um exercício aqui que eu achei interessante, tá? Então lembrando que essa seção 2.1 do livro, ela fala sobre as matrizes, das operações de soma entre matrizes, né? Lembrem que elas têm que permanecer, as matrizes elas precisam ter a mesma ordem para estar definida a soma, né? A subtração, tá? Aí a multiplicação de um escalar vezes uma matriz, que é a mesma coisa, basta eu pegar esse escalar, esse número real, multiplicar por todos os elementos da minha matriz, né? E também fala sobre a multiplicação de matrizes, que é um pouco mais complicada, né? Que vocês já trabalharam no ensino médio, né? E aí o livro ele propõe dois métodos, que é o método usual, né, de multiplicação, e um outro método aqui que a gente utiliza como os elementos da multiplicação da matriz como sendo a multiplicação da minha matriz, né, vezes os vetores coluna da minha matriz da direita, tá? Então eu julguei importante aqui a gente fazer esse exercício 5 aqui, ó. Então, se há uma matriz 2 por 2, aqui ó, 1, menos 2 e 5, e AB é menos 1, 2, menos 1, 6, menos 9, 3, então determine a primeira e a segunda coluna da matriz B. Tá? Então aqui, ó, eu fiz meio que um esboço, né? Se a minha matriz A é 2 por 2, né? E a minha matriz AB, ela é 2 por 3, né? Duas linhas, três colunas, ó. Então a minha matriz B ela tem que ser como, né? Lembrem que o número de colunas da matriz da esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz da direita para a multiplicação estar definida. Então a minha matriz B ela tem que ter duas linhas, né? E aí como o meu produto é 2 por 3, então o número de colunas da B tem que ser igual ao número de colunas da minha multiplicação AB. Então minha matriz B tem que ser 2 por 3. Ok? Então tem dois jeitos de fazer, tá? O primeiro jeito aqui, ó, é a gente, no caso, escrever a matriz A vezes a matriz B, eu coloquei uma B genérica, né, 2 por 3, igual a minha matriz AB. E aí, bom, a gente vai fazer essas operações da esquerda aqui, ó, com as duas primeiras colunas, né, e a gente vai encontrar um sistema. Por exemplo, aqui, ó, 1 vezes A dá A, menos 2D, né, tem que ser igual a menos 1. Vai ficar A menos 2D igual a menos 1. Depois, menos 2A mais 5D igual a 6. Né? Aqui, B menos 2E tem que ser igual a 2, e menos 2B mais 5E tem que ser igual a menos 9. Né? E aí a gente vai ter, né, esses sistemas e a gente resolve e encontra A, B, D e E. Okay? Essa é uma das formas. Outro jeito que eu fiz, que eu achei mais simples, tá? É aqui, ó. Se eu tenho a minha matriz AB, se eu multiplicar pela esquerda pela inversa de A, tá? Claro, se essa A tiver uma inversa, né? Mas se eu multiplicar a esquerda pela inversa de A, ó, então a inversa de A vezes AB, eu encontro a minha matriz B, ok? Então, bom, primeiro eu verifiquei que a minha matriz A ela possui inversa, né? Como que eu verifico isso? Se o determinante da minha matriz A for diferente de zero, ela possui inversa, né? E no caso o determinante, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, me deu 1, ó. 5 menos 4 deu 1. Então, possui a inversa. Posso fazer desse jeito. Então, qual é a fórmula para a inversa de matriz 2 por 2? É 1 sobre o determinante da A, que a gente encontrou no caso 1, né? E aí, na forma aqui da minha matriz 2 por 2, ó, a gente pega a matriz A e inverte os valores da diagonal principal, então era 1 e 5, fica 5 e 1, e troca o sinal da diagonal secundária. Então era menos 2 e menos 2, ficou 2 e 2. Então isso aqui multiplicado por 1 é essa própria matriz, né? Então essa é a inversa. Tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei a minha inversa aqui, vezes a minha matriz AB, e a resposta então tem que me dar a minha matriz B, né? Ok? Então eu fiz a operação usual, que a gente já está acostumado a fazer, né? Então aqui, para o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, eu uso a primeira linha
da inversa com a primeira coluna da AB. Então 5 vezes menos 1, menos 5, mais 12, deu 7. Tá? Aqui para segunda linha e primeira coluna, eu uso segunda linha da inversa e primeira coluna da AB. Então 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 6 deu 4. Então o mesmo procedimento para encontrar a segunda coluna ali. Então 5 vezes 2, 10, menos 18 dá menos 8. E 2 vezes 2, 4, menos 9 dá menos 5. Né? Poderia continuar aqui, mas como o exercício pediu somente essas duas primeiras colunas, né? Então a gente encontrou aqui, tá? Ok? Agora vamos para a lista de inversa de matriz, que ela é mais interessante, né? É um conteúdo mais novo, né, pra gente, tá? Então eu escolhi alguns exercícios aqui, vou comentar o exercício 1. No exercício 1 a gente tem uma matriz A e vetores, ok? Aí eu fiz a letra A, que está pedindo determine a inversa da minha matriz A e use-a para resolver essas 4 equações, né? Então tem 4 sistemas, né? AX igual a B1, AX igual a B2, AX igual a B3 e AX igual a B4. No caso, o que eu vou fazer foi o que eu acabei de fazer ali em cima, né? A gente vai encontrar a inversa dessa matriz 2 por 2, tá? E aí depois a gente vai multiplicar pelo vetor para encontrar a solução do sistema. Então observem aqui, ó. Quando a gente tem um sistema AX igual a B1, tá? Então esse sistema aqui, se a minha matriz A ela possui inversa, ele pode ser resolvido da seguinte forma, né? A gente multiplica a matriz inversa pela esquerda dos dois lados, né? E aí fica assim, meu vetor solução x é igual à inversa da matriz vezes o vetor B1. Tá? Faltou colocar o 1 aqui. Então é B1. Ok? Então, peguei a minha matriz A e encontrei a inversa dela. Ó, qual é o determinante da minha matriz A? 1 vezes 8, 8, menos 6 é 2. Então a inversa dela é 1 sobre o determinante, então é 1 sobre 2. Né? Aí a gente inverte os valores da diagonal principal e troca o sinal da secundária. Então essa aqui é a minha inversa. Tá? Então eu posso multiplicar pelo esse 1 meio agora, todos os elementos, ou posso deixar para multiplicar no final. Tá? No caso eu deixei para multiplicar no final, para não trabalhar com fração. Tá? Então, bom, encontrando a inversa, como que é a minha solução aqui, o meu vetor solução x? Então, é a matriz inversa vezes o B1. Então eu peguei minha matriz inversa e multipliquei pelo B1, que é 5 e 7. Tá? Então, 8 vezes 5, 40, menos 14, 26, menos 3 vezes 5 dá menos 15, mais 7 dá menos 8, né? E aqui eu levei a minha constante ainda, né? O meu escalar, 1 meio. Então, o que é multiplicar 1 meio, esse vetor, né? É dividir por 2 os elementos dele. Então, o meu vetor x solução é 26 por 2, que dá 13, e menos 8 por 2, que dá menos 4. Ok? Então, vamos ver o exercício 2. O exercício 2 é um VOF. Tá? Então, no VOF aqui, letra A. Para que uma matriz B seja a inversa de A, as equações A vezes B igual a identidade, B vezes A igual a identidade, precisam ambas ser verdadeiras. Verdade. Letra B. Se A e B são matrizes N por N inversíveis, então A menos 1 vezes B menos 1 é a inversa de AB. Essa é falsa, tá? Tem uma propriedade nos slides ali na nossa aula, né? Que o produto das inversas é o produto das inversas na ordem inversa, né? E aqui, então não seria tipo A na menos 1 vezes B na menos 1, seria B na menos 1 vezes A na menos 1, ok? Lembrem que a multiplicação de matrizes ela não é comutativa, então isso interfere. A letra C, se a minha matriz A, dada dessa forma, né? ABCD, e AB menos CD é diferente de zero, ou seja, o determinante dela é diferente de zero, então a matriz é inversível. Verdade, tá? Vale para todas as matrizes quadradas esse resultado. Letra D. Se A é uma matriz inversível N por N, então a equação AX igual a B é possível para cada B no Rn. Tá? Então é verdade, né?
a gente fez o exercício 1 ali, né? Se a matriz ela possui inversa, então a gente consegue encontrar a solução. A letra E, produto de matrizes inversíveis n por n é inversível e a inversa do produto é o produto das inversas. Quase, né? É falsa, porque a inversa do produto é o produto das inversas na ordem inversa. Letra F, se A for inversível, então a inversa de A na menos 1 é a própria A. Verdade, ok? Letra G, se a minha matriz A é essa matriz ABCD e AD igual a BC, então A não é inversível. Verdadeira, né? Porque se o produto da diagonal principal for igual ao produto da diagonal secundária, então o determinante vai dar zero, né? Então isso quer dizer que a matriz não possui inversa. Letra H, se A pode ser escalonado até transformar na matriz identidade, então A tem que ser inversível. Verdadeira, tá? Acho que o exercício 3 fala a mesma coisa aqui, ó. Exercício 3, explique por que as colunas de uma matriz A n por n, Li, são linearmente dependentes quando A é inversível. Bom, porque a gente pode reduzir até a identidade, né? Elas são Li, né? Quando ela é inversível. Por quê? Porque o algoritmo que a gente utiliza leva ela a ser transformada, né, nas operações elementares nas linhas, na matriz identidade, né? Ok? Exercício 4. Determine as inversas das matrizes abaixo, caso existam. Então, esse aqui eu quero que vocês tenham atenção, né? Porque esse exercício provavelmente vai ser cobrado, né? Que é como a gente encontra inversa de matriz, né, acima de ordem 3. Porque a 2 por 2 a gente sabe, tem uma fórmula, né? Então, a partir de 3, né, a gente já tem que usar esse algoritmo para encontrar a inversa de matriz. Tá? Então tá ali, ó, a minha matriz A é uma matriz 3 por 3, eu peguei da letra A. E como que a gente então obtém a inversa dessa matriz? Tá? Então a gente precisa escalonar uma matriz aumentada aqui, ó, que é a matriz A, e do lado a matriz identidade. Como a minha matriz A é 3 por 3, a gente escreve a identidade 3 por 3 do lado, né? Tá? E aí então a gente vai ter que fazer uma série de operações elementares nas linhas a fim de transformar a minha matriz da esquerda, a minha A, na matriz identidade. E se isso acontecer, a minha matriz do lado direito, né, a minha matriz identidade, ela vai ser transformada então automaticamente na matriz inversa. Tá? Então isso aqui é um exemplo que a gente tem que fazer mais operações elementares, né, porque tem que chegar até a escalonada reduzida, né, para chegar nessa identidade. Então tá aqui, coloquei a matriz A e do lado direito a identidade 3 por 3. Tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar essa matriz A na identidade. Então abaixo dessa diagonal principal eu preciso transformar esse elemento 1, 3 e 2 em 0. Né? Então eu fiz duas operações aqui, ó, eu tirei o 1 da segunda linha e o 3 da terceira linha. Então eu fiz L2, né? Troco L2 por menos L1 mais L2 e troco L3 por menos 3L1 mais L3. Tá? E aí aqui a gente encontrou os dois zeros aqui já. Tá? Agora eu vou tirar esse 2 aqui da terceira linha. Então eu vou trocar a linha 3 por menos 2L2 mais L3. Né? E aí aqui, ó, um pedaço já está pronto. Né? Abaixo da diagonal principal a gente já encontrou aqui. E a diagonal já está todos com o valor 1. Né? Então o que a gente precisa agora? Precisa tirar o menos 5 aqui da segunda linha e o 5 da primeira linha. Né? Então eu omiti as operações aqui, só coloquei o sinal de operação elementar aqui. Mas o que eu fiz então? Para tirar esse menos 5 da linha 2, eu troquei a linha 2 por 5 linha 3 mais linha 2. Tá? E aí a gente conseguiu tirar. E eu também tirei o 5 da primeira linha. Então o que eu fiz? Eu troquei a linha 1 por menos 5 linha 3 mais a linha 1. Tá? Fica menos 5 mais 5, some, fica 0. Tá aqui, ó. Então observem aqui, ó, que essas três primeiras colunas, né, que eram da minha matriz A, através das operações elementares nas linhas, eu consegui encontrar a matriz identidade. Tá? Então todas essas operações que foram feitas nessa matriz também foram feitas na identidade, né, e chegaram até essa aqui, ó, que é a nossa inversa da matriz A. Tá? Então a inversa da nossa matriz, eu só separei essa aqui.
Se vocês quiserem tirar a prova real, basta multiplicar a matriz A pela inversa e precisa nos dar a matriz de identidade. Tá? Então, acredito que seja isso. Obrigado pela atenção de todos.